são vários instrumentos à disposição de um único maestro. Assim, qualquer equipamento no palco ou qualquer instrumento vai tocar exatamente de acordo com a vontade do maestro. É assim que funciona o mundo. Quando você vê algo pela televisão, na verdade, o que você está vendo foi arquitetado, foi planejado pelas mesmas pessoas que controlam a economia, controlam a política, controlam até mesmo a religião. É controle total. Quando o sistema que está aí quer contar uma mentira para a população, eles então se utilizam de todos os meios. A ideia, o objetivo é fazer a pessoa acreditar no que eles estão dizendo. E para este objetivo, todos os instrumentos são afinados. E nesta hora, os melhores músicos para tocarem esses instrumentos são cooptados. Quando o sistema que está aí quis forjar a farsa do homem indo à lua, é claro que buscaram os melhores instrumentos com os melhores músicos para executarem esses instrumentos. Na época, havia um filme muito famoso, um filme que rompeu todas as barreiras da tecnologia implementada por Hollywood para convencer as pessoas de uma realidade. 2001, Uma Odisseia no Espaço, é um dos maiores filmes já realizados em todos os tempos, porque a ficção apresentada foi feita de forma muito convincente. E o grande maestro deste filme, ou desta orquestra, foi Stanley Kubrick, um homem avante no seu tempo, um visionário, que conhecia muito bem sobre relação, gravidade, espaço, terra, planetas, etc. Quando Nixon viu o filme 2001, Odisseia no Espaço, ele ficou convencido, juntamente com o pessoal da NASA, de que poderia sim colocar o homem na Lua antes do término da década de 60, como era uma proposta já do governo americano. É claro que o homem estaria chegando na Lua, mas apenas através dos equipamentos de televisão das pessoas. Estavam também assim inaugurando o sistema de transmissão ao vivo por satélite. Tudo isso culminando com uma grande farsa, que iria elevar o status dos Estados Unidos a níveis jamais alcançados anteriormente. Pois bem, o que você vai ver agora tem a ver exatamente com a farsa da ida à Lua. Um repórter, que não é de rádio ou televisão, é jornalista, ele, amigo pessoal de Stanley Kubrick, faz uma entrevista com este cineasta, com este escritor, com este homem que é realmente um dos ícones do cinema americano em todos os tempos. Você repara que a entrevista não é num tom de televisão, nem de rádio. O entrevistador, jornalista que escreve para jornal, ele tem uma forma diferente de conduzir uma entrevista, mas como um papo informal, do que exatamente como uma entrevista que você ouve no rádio ou assiste na TV. E por ser amigo pessoal de Stanley Kubrick, o repórter ele fica bem à vontade para conversar, inclusive atropelando todo o tempo o cineasta. A tradução foi feita por mim, pelo Rubens, e como eu nunca estive nos Estados Unidos, nem nunca conversei com ninguém em inglês, mas apenas aprendi um pouco vendo filmes, é claro que fica um pouco difícil traduzir exatamente o que o homem entrevistador está perguntando. Mas as respostas de Stanley Kubrick, elas são nítidas e claras, e é o que importa, porque é Stanley Kubrick quem traz informações detalhadas de como ele foi contactado pela NASA, pelo presidente então americano da época, o Nixon, para forjar uma farsa à Lua, o que seria como um outro filme, ou mais um filme, feito pelo cineasta. A entrevista vale a pena ser assistida. Agora, é claro, existem pessoas que defendem o sistema que vão dizer que esse homem não é Stanley Kubrick. Mas as imagens de Stanley Kubrick estão na internet, em todos os lugares. Você mesmo pode avaliar, pegando a imagem desta reportagem e comparando com outras imagens de Stanley Kubrick,
e você mesmo vai tirar a sua conclusão, se é ou não Stanley Kubrick quem está dando a entrevista. O importante de se dizer é que, com o passar do tempo, não há nenhuma verdade oculta que não seja revelada. E a farsa do homem à lua, que o povo, na sua grande maioria, o povo da Terra jamais engoliu, certamente veio à tona, já não é de hoje, desde a época do lançamento do filme Homem na Lua, que na verdade foi uma produção de Hollywood, e agora cada vez mais temos certeza disso. Desde essa época, a população do planeta, na maior parte, não acreditou na ida à Lua. E depois, com a internet, muitas imagens vieram à tona, inclusive do próprio astronauta, o Armstrong, dizendo que foi uma farsa. Outras reportagens se seguiram, outras imagens escondidas apareceram e agora, por último, no final do ano passado, Stanley Kubrick deu essa entrevista de Stanley Kubrick veio a público, mas é uma entrevista antiga, já que o cineasta morreu há alguns anos e o pedido dele ao repórter foi para que não publicasse essa entrevista até mesmo depois da sua morte, 15 anos. Ou seja, somente 15 anos após a morte de Stanley Kubrick que essa entrevista poderia ser publicada. Inclusive, isso é um assunto também que está na própria entrevista que você acompanha atentamente. Por que você está me dando esta entrevista? Me fale por quê. Porque eu comecei a me questionar depois de algum tempo. What do you mean? Eu não fiquei confortável em falar sobre isso. E não falaria anos atrás. Bom, naquela época eu estava radiante com a chance, a oportunidade, o desafio de fazer aquele filme. E eu tratei como se fosse um filme comum que eu fazia. Apenas mais uma outra produção minha. Eu não fiquei pensando sobre o que poderia afetar a longo tempo a meu respeito. Também a sociedade, se isso viesse a ser descoberto. Eu não entendi o que você está querendo dizer com isso agora. É da farsa da ida à Lua. Os boatos sobre a farsa da ida à Lua, você está dizendo que não são boatos? Você está dizendo que é verdade? Sim. Eu sinto muito sobre isso. Ok, é uma farsa. You're telling me now for the first time, and why me? Why not CNN or? Well, the rumors were true. Os boatos são verdade. Okay, well, I obviously want to understand what the hell what you're talking about here. Okay, but. E por que você está dizendo para mim e não diz para mais ninguém? The moon landings were fake. A ida à Lua foi uma farsa. Então é por isso que você pediu para soltar essa entrevista só depois de 15 anos da sua partida? Sim. Você me pediu para que fizesse esse encontro, mas que mantivesse em segredo por um tempo. E que eu iria liberar um tempo depois. Esse filme do que eu falo para ele se manteve até então em segredo. Total segredo. Ele foi feito no underground e por isso mantido em total segredo. Você encarou a ida à Lua como um novo filme? Não, ninguém foi à Lua. Ninguém foi à Lua. Por favor, me explique de forma bem detalhada sobre como isso ocorreu. Como isso começou? Te procuraram e mandaram fazer um filme do Homem na Lua? Não, eu fui contactado pela NASA. Então me diga, como, quando isso aconteceu? Bom, antes de eu começar a gravar 2001, Odisseia no Espaço, eu havia feito já outros filmes antes, mas nunca tinha sido questionado sobre. Você havia feito um filme de viagens espaciais e por isso você foi contactado? Havia uma correlação entre as coisas, é isso? Sim, você está certo. Então, como aconteceu?
Eles estavam planejando esta farsa, querida. Você disse que foi uma farsa? Por quê? Porque é impossível chegar à Lua. Nenhum cientista pôde conceber isso. Não há meio de fazer isso. É impossível alcançá-lo. Se você parar para pensar a respeito do programa de exploração espacial e todas as suas viagens, você verá que não há sentido nenhum em querer ir à Lua. Assim, eles desistiram dessa ideia em 1972, porque não havia mais motivo para continuar com a mentira que contavam pela quarta vez. Estava em meados de 72 e não havia motivo nenhum para competir com a Rússia. Basta usar a sua imaginação, a sua consciência e verá que não há motivo para ir à Lua. Porque até é impossível, porque é impossível ir lá. Porque não há como sair deste planeta e avançar algumas centenas de milhas. A Lua está longe. Está a 300 mil quilômetros de distância daqui. Isto era impossível em 1969 e ainda é. Então você está me dizendo que, na época, o presidente era Nixon, ele veio até você e disse que você era uma pessoa certa para ajudá-los nesse propósito? Me diga então em detalhes como foi que ele te contactou. Você me disse, é impossível. Então você me deu uma lista de razões pelo qual isso é impossível. Nós sabemos que eles tentaram explorar e bum, 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 houveram várias falhas. Se você tem uma lista, então me dê a lista. Número 1, ok. Assim eu te peço que me dê apenas uma razão pela qual eles falsificariam isso. Você me pede uma razão, eu te dou várias razões. Seriam os primeiros a conseguir. Como ele se aproximou de você, como te procurou para fazer tal trabalho? Nixon acabara de ser eleito presidente em 68 e não é segredo algum que a NASA havia encomendado a Hollywood inúmeros filmes proféticos dizendo: nós conquistamos a Lua. E isso foi ainda dentro de uma década. E por isso aceleraram para 69. Sim, a NASA tivera alguns acidentes anos anteriores. Me conta a história. Se bem me recordo, em 67 houveram vários problemas e acidentes. Conta a história. Então quer dizer que Nixon sentou você no escritório dele e disse que era impossível ir até a Lua e esse rapaz, no caso você, poderia ajudar? Não, ele não mencionou sobre acidentes. Então me fala a respeito. Como é que eu entendi a praga dessa fala, cara? Child's play, just do it, okay? But put it out there. Yeah, all right. And then, and I said, I couldn't see, and so I said, yeah, and he said, Yeah, man, that's good of me. I don't care what it is. I don't care if it's about, L's fucking girls. So you meet with Nixon. Eu quero saber sobre você e Nixon. O que ocorreu? Então foi assim, eu me encontrei com Nixon. Então foi assim, eu me encontrei com Nixon e foi uma grande experiência. Então ele te recebeu no escritório? Sim, me recebeu no escritório. Bom, de toda forma, tá legal. Então Nixon me colocou sentado, me cumprimentou e parabenizou por 2001 Odisseia no Espaço, disse que era bom estar ali. E ele começou falando sobre espaço, ida à Lua. Então me colocou a par do plano. Estou dizendo, ele me pôs sentado, me parabenizou pelo filme 2001 e ele disse: me introduza na história. Então, por favor, tome seu drink e me conte tudo. Assim, ele me cumprimentou por 2001 e disse: me falou sobre o espaço.
Você sabe a respeito do presidente Kennedy ter previsto que levaria o homem à Lua dentro de uma década. E ele continuou falando, o tempo está acabando e nós temos que fazer isso. Mas nós não podemos, é impossível. Nós tentamos fazer isso já há anos e nunca. Nós tivemos foi uma série de acidentes, inclusive em 67, e a família de Gus Grissom está nos acusando por tê-lo matado. E Gus Grissom era um cara legal, deixa pra lá. E eles disseram, nós não temos como fazer isso. Nossos melhores cientistas tentaram, mas infelizmente não temos como fazer isso. Mas, ao ver seu filme, eu e o pessoal da NASA ficamos convencidos de que você pode ajudar a fazer com que as pessoas creiam que podemos ir à Lua e voltar. Eles pegaram de surpresa, Certamente, um pouquinho, mas eu era ainda muito jovem. E esta era uma grande oportunidade para mim. Eu estava tenso. Você era jovem. Eu poderia ajudá-los. Era um desafio que eu poderia aceitar na minha carreira. Era a chance que você queria. Sim. Ok, vá em frente. Eles explicaram para mim que se tratava então da produção de um filme, uma falsificação de um pouso lunar. Apenas os astronautas eram reais, mas era uma farsa de uma exploração espacial. E por que tudo isso que eles estavam fazendo? Porque não há jeito de consegui-lo. Porque seriam gastos políticos exagerados. Isso correria no Congresso, daria muito trabalho e repercussão. Para Nixon, isso era ideal, porque ele estava há pouco tempo exercendo a presidência. E ele deveria provar esse ponto de Kennedy. Ele estava pronto para realizar o sonho do povo americano. E também o que Kennedy disse há anos. Ele estava decidido a fazer isso? Decidido, absolutamente. Decidido. Então os bilhões disponibilizados foram gastos no filme? Sim, porque é impossível. E também inseguro. E terrivelmente caro. Ele disse, a NASA tentou outros meios. Eles então sabiam que de verdade não iria funcionar? Sim. Então forjaram tudo, mas o dinheiro eles gastaram de um jeito ou de outro. Eles estavam em grande problema. Por que você disse que eles estavam encrencados? Haviam extorquido o povo em muito dinheiro. Bilhões e bilhões de dólares. E agora estavam decididos a fazê-lo. Se isso viesse a público, o programa estaria destruído. Nós não podemos contar ao povo a verdade, que nós não temos como chegar à Lua. Seria um grande desastre para a NASA. O povo jamais continuaria acreditando em nós. Estaria tudo acabado, estaria sim, absolutamente, estaria tudo acabado. Então, falsificando isso, este pouso lunar, nós vamos aumentar a nossa reputação. E poderemos dizer que fomos e voltamos novamente. E eles acharão que é verdade. Então eles diriam que foi uma primeira vez e mostraria, e as demais, eles mantiveram então essa coisa de ficar indo à Lua apenas para manter os... Que era um meio de gerar recursos. Mas por quê? Eu queria só achar um jeito para mostrar por que eles foram à Lua. Porque também consolidaria a importância da NASA. Por quê? Por quê? Por que não? Porque o povo acredita na NASA. Nixon foi sentado. Esta é a próxima parte do que eu estou dizendo. Ele me deu um drink e disse: nós temos que produzir este pouso lunar. Temos que credibilizar a NASA.
Come on. But we wouldn't give up. We're still working E nós on temos it. então que fazer isso Working on it, possível, mas trying tem que ser para to make agora. this trip possible, but we have to do it now. No, because they were so close, you know. Because we were so damn close. Existe um lema da elite global, os senhores do mundo que comandam este planeta, que é o seguinte: não pode realizá-lo, falsifique-o. Esta é uma das grandes utilizações dos senhores do mundo para nos enganar. Aquilo que eles não podem fazer, eles falsificam, eles forjam. A ida à Lua é algo interessante de se observar, porque, convencidos de que seria algo relevante para os Estados Unidos, a nação se despojou do seu dinheiro, pagando altas taxas de impostos que eram diretamente enviadas para o programa espacial da NASA. E agora a população estava realmente interessada em ver o resultado, os frutos dos seus esforços. Pagaram muitos impostos, estavam pagando. A resposta do governo americano deveria ser de colocar realmente o homem na Lua, mas não teriam e não tinham e não têm como fazê-lo, porque existe o cinturão de Van Allen. Então a ideia agora era procurar alguém que poderia colaborar com esta fraude. E não havia no momento ninguém mais propício, mais capacitado para ajudá-los do que aquele cineasta. O cineasta foi cooptado diretamente pelo presidente da República. E a partir daí, trabalhou intensamente na produção de um cenário, da montagem de um estúdio, preparado especialmente para dar a ilusão de que o homem estava na Lua. As imagens deveriam ser feitas não com a qualidade do filme 2001 Odisseia no Espaço, porque se fizesse com as câmeras profissionais de Hollywood, utilizadas para o filme 2001 Odisseia no Espaço, por exemplo, não ficaria bem feita a farsa. Precisaram usar lentes com câmeras ou câmeras com lentes bastante deficitárias. A desculpa que eles deram na época é que a transmissão da Lua para a Terra não tinha como ser uma transmissão de qualidade. Por isso as imagens eram imagens horríveis. Na verdade, a inauguração do sistema de satélite foi exatamente na transmissão do show O Homem na Lua, que foi, na verdade, um show, não uma realidade. E a transmissão, aqui mesmo no planeta, com o sinal indo no espaço sideral, chegando ao satélite como ocorre hoje, aqui com a internet, com vários sistemas, com todos os sistemas de televisão atualmente, diga-se de passagem. Mas naquela época, na inauguração, o mesmo princípio, o sinal sai da Terra, vai na ionosfera, bate no satélite e volta para a Terra, e a imagem sempre foi perfeita. A imagem utilizada por satélite sempre foi perfeita desde o seu início. O primeiro show transmitido por satélite foi o show do Elvis, Havaí, Aloha Hawaii, 1973. E as imagens, você vê até hoje, são fantásticas. São imagens de qualidade extrema. Mas, misteriosamente, a imagem do homem na Lua foi uma porcaria de imagem, porque disseram que a qualidade de transmissão via satélite da Lua para cá não era boa, sendo que a Lua está muito mais solta no ambiente sem objetos atrapalhando a visibilidade do satélite do que exatamente um ponto ao outro da Terra, onde tem montanhas e, em alguns casos, prédios. Mas mesmo assim contaram essa desculpa de que a transmissão da Lua para a Terra não teria tanta qualidade como, por exemplo, da Terra para a Terra, sendo que as imagens batem no satélite que está fora da Terra do mesmo jeito. O povo engoliu. Agora, as câmeras filmadas, que usam para fazer filmes desde Cleópatra, muitos anos atrás, Êxodos, com Charlton Heston, em 1940 e bolinhas, as imagens são espetaculares. São imagens de qualidade extrema. E as imagens da Lua não foram nem um terço da qualidade dos filmes de Charlie Chaplin, para você ter uma ideia. E essas imagens, na desculpa de que não poderiam ser transmitidas via satélite, até as pessoas aceitam. Mas estas mesmas imagens não poderiam jamais sair tão ruins da própria gravação da câmera, que foi feita ou que teria sido feita na Lua e depois
trazida para a Terra juntamente com os astronautas, para que essas fitas fossem então exibidas ao público, agora com a qualidade melhor do que a transmissão de satélite, já que a transmissão de satélite, segundo a mentira deles, não poderia oferecer tanta qualidade. Eles não explicam isso. Além do mais, hoje, com a tecnologia, poderia-se restaurar aquelas imagens e aí certamente pegariam muitas falhas, mas a NASA, que fez o grande feito do homem na Lua, como diz a repórter da Globo, se esqueceu de manter as originais. E o que se tem hoje é uma cópia da cópia da cópia. Para quê? Para que não seja possível restaurar e ver as falhas. Stanley Kubrick pensou em tudo, inclusive nisso. E ele certamente optou por fazer as imagens do filme A Ida à Lua, ou seja, a farsa da Ida à Lua, em câmeras de péssima qualidade, para que as pessoas não vissem que aquilo ali trata-se de um cenário. Lamentável, o povo sempre enganado, o povo sempre passado para trás e as nações que estão debaixo da nova ordem mundial sempre apoiando essas ideias maléficas dos senhores do mundo. You're cleared to hook up lunar equipment conveyor. Buddy, over. On the bottom rung of the ladder. Just one more step and I'm... Tranquility? Holy living fuck. Are you fucking believing this? Over. We read you. Over. I hope the two of you are not concerned about this.